Olá, continuando o vídeo da rotina, eu sou Ana Tereza Bonilha e esse é o canal Vida na Quarentena. A gente terminou outro vídeo falando sobre a importância do calendário, mas eu não coloquei um ponto fundamental, que o calendário precisa também ter os dias da semana, tá? Só esse lembrete, porque alguns hoje em dia vendem só com os dias do mês e sem os dias da semana. Quando a gente está falando de rotina, a gente está falando também de ajudar na organização dos apartamentos pequenos. Porque no primeiro vídeo a gente conversou sobre a possibilidade dos espaços terem funções diversas. Se o nosso apartamento é pequeno, se o nosso barco é pequeno, então é a rotina, é o tempo de cada atividade que vai propiciar que aquele espaço não seja usado para duas coisas incompatíveis. Então é importante pensar tudo que vocês querem viver nesse espaço na quarentena e, se não for possível alocar em setores diferentes da casa, vocês coloquem em momentos diferentes, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, então a gente precisa mexer com esses dois fatores, porque senão a gente vai se trombar dentro de casa. E os relacionamentos interpessoais certamente serão muito afetados em função da quarentena, e a gente vai falar disso em outro vídeo. Então vamos continuar para a questão da rotina. Se vocês tiverem criança em casa, eu recomendo que vocês façam um quadro da rotina. E sempre que a criança quiser sair ou sair, você volte ao quadro com ela e mostre, né? Aquele momento é para quê em tal lugar. Se ela puder participar da construção desse quadro, melhor ainda. Com desenho, com escrita, opinando, dialogando com vocês. É claro que a última decisão é do adulto, porque o adulto tem condição de enxergar as consequências daquelas ações melhor que as crianças, mas considerando também as crianças. As crianças estão sob forte estresse. Se para nós ficar em isolamento é difícil, tenham certeza que para elas é muito, muito mais. A gente tem uma compreensão melhor do que está acontecendo do que as crianças, e as crianças têm muito mais necessidade de movimento do que a gente, muito mais necessidade de explorar o mundo do que a gente. Então não vai ser fácil para eles. E por isso é importante que a gente seja paciente nesse momento e que compreenda que nem tudo é escolha da criança, muitas vezes é necessidade da criança. Então a gente volta até a rotina, mostra para ela, e isso é como um mantra, gente, muitas vezes, mas funciona. Se você já tem uma rotina estruturada em casa, fica um pouco mais fácil, né? Se você é daquele tipo de família que, em função de necessidade ou de princípio, já estabelece muito demarcadinho, vai ser mais fácil ajustar. Se por uma questão de estilo ou por uma falta de necessidade, a sua rotina é um pouquinho mais solta, talvez nesse momento você tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível fazê-lo. E é importante que a gente também faça para nós mesmos. Mesmo quem mora sozinho precisa ter rotina. Mora dentro da gente uma criança e um adolescente que, se a gente não discipliná-lo, ele também vai ficar assistindo série até os olhos sangrarem e vai ficar comendo chocolate. E aí eu posso falar com expertise, fora de hora, né, e fazendo mal para o nosso corpo. Então é fundamental que mantenhamos rotina, sim. Nesse quadro que vocês vão fazer, se vocês quiserem, se vocês acharem que essa é uma dica boa, é importante que vocês pensem no horário de dormir bem distante do momento do uso de tecnologias. E já há estudos falando sobre o impacto da tela, porque ela emite onda azul, né? Na diminuição da produção de melatonina. Então, que é um marcador biológico para a passagem do tempo. E que isso se relaciona com o momento da nossa espécie dormir. Então, é fundamental que vocês coloquem o uso de tecnologia no período da tarde, por exemplo. Então, uma rotina que eu posso propor para vocês que têm filhos em casa, na idade escolar, é acordar, tomar o seu banho, né? Quem prefere à noite, mas enfim, tomar o banho, tomar café da manhã, escovar os dentes e ir para as tarefas. Então, a criança já sentar para fazer a sua atividade escolar online, ou, enfim, algumas escolas também deram um material para ser feito em casa, da maneira como vocês organizaram isso. A criança precisa de intervalo. Lembrem que na escola também tem intervalo de meia hora, elas não passam a manhã inteira só trabalhando. Quanto menor a criança, mais espacinhos de intervalo. Se vocês olharem a grade da educação infantil, vocês vão ver uma série de
de atividades seguidas, né? Para educação infantil agora a gente não tem mais disciplinas. Mas nessas atividades, vocês podem ter certeza que existem brincadeiras no meio. Então, o tempo de concentração, ele varia de idade para idade. E isso também é importante ter em casa. Então, olha, nós vamos fazer uma atividade, e aí você vai conversar um pouquinho comigo, ou vai levantar, vai fazer tal coisa, vai ajudar não sei quem. Depois você volta para a atividade, isso precisa estar meio demarcadinho. E ter um tempo de 30 minutos de descanso mesmo para brincar de manhã. Se a gente pensar na organização das atividades pela manhã. Não é fácil, viu, no começo, criar essa rotina e ajustá-la de forma adequada. Mas como o tempo de quarentena vai ser grande, é melhor que isso já comece agora. Porque aí vocês fazem todos esses ajustes ainda na semana que vem e seguem tranquilamente o resto da quarentena.